programa Edilson Correia em Comunidade com essa Rede Instantes. Rede Instantes está sensacional como sempre, hein? Mas vamos ao nosso espaço cultural. Gostaria de informar vocês aí, meus amigos e minhas amigas, que sexta-feira, amanhã, dia 19, tem a Carreata da Saúde em Maringá. Pessoal, muito interessante, vai ser das 10 horas da manhã, ali na Avenida João Paulino Vieira Filho. Vai lá, dá uma olhadinha. Carreata Saúde da Mulher. Vai lá e dá uma olhadinha, que é muito importante, não tenha dúvida disso, hein? E continuando com a nossa informação cultural, Arraiado Seu Zico Borges, é terça-feira, dia 23. Olha, meu amigo e minha amiga, eu particularmente tenho acompanhado muito o Seu Zico. E é uma alegria muito grande lá, a gente vê o pessoal se divertindo. Então, vai lá, dá uma olhadinha, vai, se apresenta. A gente começa, sabe, às 18h30, dia 23, na Estrada Pinguim, próxima à Capela Bom Jesus, Maringá. Estando presente também, nosso espaço cultural, Maria Virgínia. Tudo bem? Tudo bem, você? Que bacana. Maria Virgínia, o que você tem que falar para nós hoje? O que temos para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país? Então, assim, já para a semana que vem, a gente tem uma exposição na Câmara Municipal, e é uma exposição sobre cordel, uma coisa nova, né? Trazendo já direto da Paraíba. Então, lá existe o quê? Uma academia de cordel, e a gente vai estar aqui com o senhor Merlânio, Otávio, a Genor, então, vários cordelistas, né, tá? Com a exposição dos seus poemas, que são belíssimos, né? E a gente tem que pensar o seguinte, que no Brasil todo está tendo festas, como você falou agora, e Paraíba está pegando fogo, né? Porque é muita festa com relação a esse mês de julho, é muita comemoração. Ela vai ser itinerante, ela vai estar também na Avenida. E quando vai ser na Avenida Center? No meados de julho. Então, dia 23, na Câmara Municipal de Maringá, convido o pessoal para vir. Então, convido todos, né, ali aberto, né, e a exposição chama-se Nordeste Sim Senhor. Então, Nordeste Sim Senhor. Vamos lá, vamos prestigiar na Câmara Municipal de Maringá. Isso. Obrigado, viu, Maria Virgínia? Obrigada a você pela E a vocês, meus amigos, minhas amigas, daqui a instantes, o programa Edilson Correia em Comunidade. Aguarde. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o seu programa semanal de entrevista. Edilson Correia com você, por você e para você. Mas vamos começar assim. Caso você queira as melhores matérias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, está lá no site edilscorreia.com.br. Essa entrevista e todas as outras entrevistas que eu já fiz, você encontra no YouTube, Edilson Correia em Comunidade. Vai lá, dá uma olhadinha, você vai gostar. Olha, a capelania Confecap. Hoje foi um dia muito importante porque tivemos a oportunidade de estar presente na Câmara Municipal de Maringá. O Dia Nacional e Municipal do Capelão, né? Do Confecap. E por esse motivo esse programa hoje é especial. Trouxemos duas pessoas que vai engrandecer ainda mais com informações. Misael, como vai? Tudo bem? Boa noite, boa tarde a todos. Boa tarde, Edilson. Obrigado pelo convite. Novamente estar aqui com você é um privilégio para poucos, né? Mas agradeço a oportunidade e estou ótimo. Maravilha! E aqui do outro lado, né? O elenco aqui é de primeira. Douglas, um empresário que vai falar sobre oportunidade. Olá, tudo bem? Tudo bem, Edilson? Olá, você que está acompanhando aí ao vivo e vai assistir depois também no YouTube. É uma satisfação poder conversar com você, com o Misael, falar sobre pessoas, sobre ajudar as pessoas, no crescimento, no desenvolvimento. Vamos lá. Douglas, eu vou começar com você. Rapaz, olha só, oportunidade. Gostei porque não é procura de emprego, é procura de oportunidade. E com certeza os amigos e amigas que nos escutam nesse momento querem ouvir como que eles podem participar disso. Seja de uma forma empresarial ou numa forma de oportunidade de emprego. Vai lá, meu amigo. Exatamente, Edilson. A palavra emprego, ela vem entrando em decadência. Quando fala emprego, as pessoas já começam até a arrepiar. Existe a palavra também aí, apagão de mão de obra. O que está acontecendo? As pessoas, elas já deram um recado para a sociedade. Elas não querem trabalhar mais no formato atual. Houve uma mudança.
E quando o empresário percebe isso, ele começa a reorganizar as coisas, né? O ponto principal é oportunidades. Quando você fala, pode ver, assim, quem nunca trabalhou, fala assim, eu só estou esperando alguém me dar uma oportunidade, né? Quando a pessoa dá a oportunidade, fica muito mais fácil para ter sucesso, né? Então, a palavra emprego, Edilson, ela vem caindo aí em decadência. Por isso que nós estamos deixando de usar essa palavra aí dentro desse projeto. Esse projeto, então, ele tem uma roupagem mais estratégica e mais atualizada com o tempo atual. Mas a pergunta, Douglas, que eu tô aqui, vamos começar assim. Como surgiu a ideia dessa iniciativa de Paraná Oportunidade? Afinal, surgiu de que maneira? Nós estávamos numa cidade em Manoel Ribas, em um grupo ali de empreendedores, o pessoal do Sebrae, entre outras autoridades ali na inauguração da Sala do Empreendedor. E aí, durante o almoço ali, estava discutindo o seguinte, sobre emprego e tal, e eu tô falando coisa aí de uns 3 anos já, viu? Já deve ter aproximadamente uns 3 anos. Aí eu falei assim, para uma autoridade, ela falou assim, olha, essa palavra emprego aí já não tá encaixando mais. E a gente discutindo, aí surgiu a ideia da oportunidade, que a oportunidade ela amplia, né? As pessoas, elas falam assim, seu Douglas, eu tô esperando alguém me dar uma oportunidade. E nem sempre é um emprego. A oportunidade pode ser um estágio, pode ser um trabalho temporário, pode ser um PJ prestando serviço. Então, essa palavra, ela amplia, ela consegue acolher muito mais estilos de profissionais para o mercado. Então, foi nesse momento, lá na cidade de Manoel Ribas, um abraço aqui para os nossos colegas que estavam lá naquela época, né? O Aldir Madeira, o Robson Patrone, né? O Giliard. Então, nós estávamos conversando sobre isso e aí falou assim, a palavra oportunidade ficou legal. Então, a gente optou por isso. E o bacana disso tudo, né, Misael? É capelão e a oportunidade de levar o que nós capelães fazemos, né? A ajuda humanitária. E aí dá uma ajuda legal. Fale a respeito disso. Muitas pessoas entendem que capelão e os capelães é um órgão de visitação no hospital. É um órgão que vai orar pelas pessoas. Também existe essa parte. Mas existe a parte humanitária. Você traz uma pessoa com condição de rua. Ela vai para uma casa de apoio. Aí ela vai ser tratada, a parte da saúde dela, ela vai ser tratada também a parte emocional e vai ter os apoios das pessoas das igrejas para fazer o espiritual. Mas para ela ter uma ressocialização, ela precisa de uma oportunidade. Então, o capelão, ele também faz essa parte com a capelania empresarial. O que é a capelania empresarial? É a conexão do capelão com a sociedade e o empresário. Então, o empresário, ele mostra a sua dor e nós mostramos a dor da sociedade. E aí a gente faz o quê? Faz esse diálogo. Nós somos os facilitadores, ou seja, um termo técnico aí, dealer. A gente facilita esse caminho, trazendo a oportunidade do empresário gerar emprego e buscar pessoas para trabalhar com a oportunidade. Como o Douglas disse, hoje é a oportunidade. Realmente, eu tenho empresa e quando a gente fala, a gente não consegue contratar, a gente não consegue pessoas procurando emprego, porque ninguém quer emprego, pessoas querem oportunidade. Foi uma palavra correta, Douglas. Quero te parabenizar por isso, porque realmente mudou. O público mudou, a geração mudou. Nós não estamos vivendo mais os baby boomers, né? Nós estamos vivendo uma nova geração. Exato. E a nova geração quer oportunidade. Olha, você é um empresário. E é um empresário na cidade de Maringá que tem uma referência bacana, né? O que está acontecendo com o emprego, outras oportunidades? É que um pouco o Douglas vai falar como está inserindo. Mas está mudando muito. Como você, empresário, vê essa mudança? Olha, eu vou falar por mim, tá? Vou falar pelo meu negócio. O meu negócio tem muita gente que ganha muito dinheiro no mundo digital. No mundo digital, ele mostra o quê? Não mostra a realidade. As pessoas estão se fechando dentro de casa, com a família, com os amigos e provam algo que não é verídico. Então hoje vive todo mundo na ostentação. E quando as pessoas estão vibradas só aqui assim, ó,
deslizando a tela, ele não entende que para ter aquilo precisa trabalhar, precisa suar a camisa, né? Então, muita gente vende uma propaganda enganosa e essa nova geração pós-pandemia, vamos se dizer, Edilson, elas viveram e aprenderam algo dentro da internet. Pode ser que eu esteja equivocado, Douglas. Você vive mais nesse mundo de conexão, de gerar trabalho, geração de oportunidades. Mas na minha situação, hoje eu sou obrigado a entrar no mundo digital, mesmo que eu não goste e não queira. Porque eu tenho 48 anos. 48 anos não é muito ligado nisso. Mas hoje eu vejo que é necessário. Então hoje o que é? Quando você vai fazer uma entrevista para a pessoa que está buscando a oportunidade, por incrível que pareça, é ela que me entrevista. Exato. Sabe, Ela que me entrevista. eu conversando assim, Misael, poderia ter começado com o Douglas essa pergunta, mas é porque eu vou fazer com o Douglas de uma forma diferente. É. Douglas, é esse entrevistar. Hoje, quem está entrevistando não é quem está contratando. Mudou. E muitas vezes é o que está procurando essa oportunidade, está profissional. entrevistando para saber se essa empresa consegue me acolher. É mais ou menos isso? Explica para nós. Mais ou menos, é exatamente isso. Né? A entrevista agora quem faz é o profissional. Acabou. Esse negócio mudou, meu amigo. O povo pode espernear do jeito que for, mas mudou. É quando tiraram o telefone da parede, lembra que tinha um fiozinho, né? Acabou. Então, assim, o profissional, ele que faz a entrevista, ele quer saber onde é a empresa, o que ela oferece de remuneração, benefícios, quais são as flexibilidades. Essa clareza é muito importante. E é uma coisa que eu acredito que já é justa há muito tempo. Eu não gosto muito quando as pessoas divulgam salário a combinar, né? Tem alguns memes, alguns vídeos aí, o pessoal fala assim, né? Ah, o cara vem na entrevista e tal, fala assim, vamos com salário a combinar. Quanto você quer ganhar? Fala 15 mil. Fala, mas qual que é o salário? Fala assim, 1.500. Fala, vamos combinar, porcaria, né, cara? Ou seja, então são situações que o pessoal começa a mostrar para o empresário. Não adianta mais propor a mesma coisa. Outra palavra que já é uma tragédia, sabe o que é? Piso da categoria. Assim, piso da categoria, o que vocês pagam? Piso da categoria, perdeu, Playboy. Não vai conseguir ninguém para trabalhar nesse formato. Agora, vamos lá, como o Misael estava falando, o mundo da tecnologia, é verdade, nós temos que estar conectados, mas existe um trabalho absurdo disso. A gente falava aqui agora há pouco, né, Dilson? Edição, tempo, né, qualidade, audiência, né, engajamento, olha só o tanto de coisa, configurações, leitura, planejamento, tudo isso vai exigir competência, vai exigir habilidade. Então, o empresário que ainda tem aquele modelo de achar que é da era industrial, acabou. E eu acho que acabou mesmo, porque a cada dia que passa a gente nota o desespero, né, principalmente das pessoas tentando entrar nesse mundo digital, não sabendo como. Só o tempo vai dizer. Mas vou dar um inteirinho aqui para falar sobre a questão empresarial, porque nós vamos falar sobre capelania e o que ocorreu hoje na Câmara Municipal de Maringá. Vou pedir para que o pessoal da técnica coloque a arte, vamos conversar. Afinal, a terceira maior cidade do Paraná. Nós conseguimos hoje, porque eu também sou capelão, igual os dois amigos que estamos aqui, o título de consagração pública municipal. Olha só, o município de Maringá, Estado do Paraná, através do seu poder legislativo e de acordo com o requerimento 278/2026, de 22 de maio de 2026, confere ao Conselho Federal de Capelania, CONFECAP, regional do Estado do Paraná, na pessoa do seu presidente, capelão Alexandre Gardiolo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade maringuense. Maringá, 18 de junho de 2026. José Carlos Pacífico é o autor e Marjorie Kateboski é a presidente da Câmara que assinaram. É com você, Misael. Pois é, essa parte mais difícil ficou pra mim, né? Claro. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Hoje me perguntaram assim, nossa, que legal ouvir você ali. Eu falei, rapaz, eu não te convidei pra mostrar o que eu faço. Eu te convidei pra você ver que você pode fazer. Você pode fazer a diferença. Eu confesso, hoje se cumpriu uma palavra que eu recebi de Deus. Ela se cumpriu hoje. Mas o que eu quero dizer, eu nunca fiz nada achando que o que eu faria me levaria a algum lugar. A minha intenção sempre foi, através dos meus atos, levar Jesus para as pessoas, sendo Jesus para as pessoas. O bem.
E a gente entende que hoje a situação da população num geral, hoje está todo mundo se fechando. Ninguém quer ajudar ninguém. Hoje o diferencial de uma pessoa é ela fazer o bem. Isso não é para ser um diferencial. Isso é para ser uma essência do ser humano. Então hoje o nosso conselho, ele atua em que área? Ela atua na área de ensinar as pessoas. Então, nós fazemos o quê? Nós multiplicamos e inspiramos pessoas a fazer o bem da forma correta, como diz as legislações atuais. Porque tá tudo se fechando, né, Edilson? Tá tudo se fechando, não pode mais, não pode isso, não pode aquilo. Se bobear, você não pode nem falar mais, né? Então, hoje a gente ensina as pessoas a fazerem o bem de uma forma correta. O que acontece hoje, nós recebermos o reconhecimento, em nenhum momento nós imaginamos isso. Nós só queríamos fazer a diferença na cidade de Maringá para as pessoas que necessitam. E aí algumas pessoas viram, observaram o nosso trabalho e veio o reconhecimento. Mas em nenhum momento nós desejamos isso. Em nenhum momento. Sempre foi praticar o bem. Com certeza, eu abro esse espaço aqui, mandando um abraço aí bem forte para o Alexandre Gardiolo. Ele não pôde estar presente, está se recuperando aí. Estimado amigo e grande Alexandre Gardiolo, recupere o mais rápido possível, que nós precisamos sempre de você aí à frente, nos auxiliando. E também, já aproveito esse momento, mando um agradecimento à presidente da Casa Major, que gentilmente, né, oferecem várias ocasiões para que a gente possa fazer os cursos, né, lá na Câmara Municipal. Major, obrigado, que Deus continue te abençoando também. Mas, Douglas, você também faz parte dessa história. Exato. Fala o seu sentimento. O sentimento é como o Misael falou, sabe? Eu conheci o Alexandre num evento, né, na Open, e naquele momento eu estava falando sobre a versão anterior do Paraná Oportunidades, que era o Mutirão do Emprego, eu estou falando de 2023, mas com o coração voltado exatamente assim para fazer a diferença. Então eu procurei ali, entre esses pastores, uma motivação. Só que naquele momento não surgiu o que eu esperava, entende? E eu conheci o Alexandre ali. O Alexandre traz muito forte a capelania aquele versículo que diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Então isso mexe muito comigo, sabe, Edilson, sabe, Misael? E aí depois eu me aproximei do Alexandre, ele participou comigo no primeiro, ele viu aquele movimento, né, que nós fizemos lá no Shopping Cidade, vindo as pessoas, trazendo os voluntários correndo. Essa cara vinha com os computadores, eu quero ser voluntário. Então, o primeiro projeto desse nós fizemos em 2023 sem estrutura nenhuma. Eu consegui um espaço lá no Shopping Cidade, e aí depois foi chegando gente. E aí o pessoal tinha fome, Edilson, o pessoal tinha fome, Misael. Aí uma empresária daqui da cidade, uma excelente panificadora, entrou em contato comigo. Aí você vê se não é Deus agindo no negócio. Ela falou assim: olha, eu sou empresária aqui e tal, eu quero ajudar. Eu falei: a senhora pode ajudar com o quê? Eu falei: eu posso ajudar mandando pães, eu sou dono de uma panificadora aqui. Ela mandou mais de 200 pães. Tive fome, me deste de comer. Jesus disse que ele é o pão. Então primeiro chegou o pão. Aí depois passou um tempinho, outro empresário entrou em contato comigo: Douglas, eu quero contribuir, como que eu faço? Eu falei: tem um mercado aqui, se você puder dar uma força aqui. Eu falei: não, eu tenho uma distribuidora de água, posso mandar água. Então, pão e água. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Então aquilo ali eu me emocionava. O Alexandre estava do meu lado, ele viu tudo isso. Eu falei assim: cara, o próprio Jesus está chegando aqui agora, é o pão e a água. Sabe, a gente atendia as pessoas, como o Misael falou, com amor, orientando, porque o direcionamento nesse movimento é no autoconhecimento, é elaborar um currículo profissional, é saber quem ele é, o que ele é capaz de fazer as coisas, entende? Então esse foi o primeiro. Aí depois nós fizemos o segundo no mês seguinte, aí já organizamos melhor o processo, logomarca, fizemos uma estrutura muito legal. Depois fomos para Cianorte, fomos para Paranavaí. O Misael já participou com a gente aqui no último, aqui em 2025, em janeiro. Ali você esteve presente também, você viu que estrutura bonita, sabe? E aí apoio também, aí outras empresas levaram alimento, mas o ponto principal são as pessoas. A minha formação é gestão de recursos humanos e psicologia organizacional. Eu estudei na área, mas para fazer o que a Bíblia já havia me ensinado,
Que é amar o próximo, que é ajudar o próximo. Mas como? Mas com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa sabedoria. Então, esse é um pouquinho aí em relação à minha expectativa, a minha alegria em fazer parte do Confecap, né? Eu também estou me aprofundando nessas questões, como o Misael trouxe aqui. A parte mais difícil ficou para você, né? O Alexandre não estava muito bem hoje. O Alexandre dá aula para a gente em relação a isso, mas como é legal o alinhamento da legislação, da lei, do reconhecimento da cidade, porque nós estamos fazendo não com esse propósito, mas sim nós queremos ajudar de verdade. Essa é o ponto principal. E o bacana, Douglas, é que está dentro da lei. Nós fazemos conforme o que está sendo estabelecido. Nós não inventamos coisa, né? Estabelecemos, é assim, assim vai ser. Não estamos querendo, como o Misael comentou, nos vangloriar. Não deveria ser uma exceção, deveria ser uma regra. As pessoas deveriam participar mais. E isso que faz com que a capelania, as pessoas se identifiquem. E a gente fique mais contente com essa realização de aniversário também, né? Hoje foi a consagração. Vai ser um aniversário. Parabéns, hein? Muito bem. E uma coisa interessante, por exemplo, quando nós fizemos esse movimento, começa a vir voluntários, não é, Misael? Começa a chamar a atenção, porque a gente começa a se identificar com outras pessoas também. Tem muita gente querendo fazer o bem, só que às vezes não sabe onde, né? Então, porque tem uma questão que não é tão estruturada, adequada, organizada, e quando as coisas são muito bem organizadas, com seriedade, tem muita gente boa nesse país, tem muita gente boa nesse planeta, nós acreditamos que nós podemos impactar a vida de muitas pessoas, sim. Sabe, Zé, eu sempre falo o seguinte, fazer um bem faz um bem imenso. Se as pessoas soubessem como é gostoso ser solidário e participativo, elas iriam correndo participar. Comunga da minha opinião? Rapaz, isso que você falou é bem nítido, tá? E eu vou te falar uma coisa. Fazer o bem cansa. E fazer o bem desanima. Fazer o bem dá dor. Fazer o bem, você ouve o que você não quer ouvir. E você é o último a receber alguma coisa. Por incrível que pareça, por mais que você faça para as pessoas, você sempre é o esquecido. É um lugar solitário, essa é a palavra, um lugar solitário. Só que existe uma diferença. Quando Deus falou dar é melhor que receber, para mim isso nunca foi nítido. Eu ia falar, como assim vou dar é melhor? Quem recebe é você, porque quando você acolhe uma pessoa que ela está em dificuldade extrema e você senta do lado dele e você só ouve o que ele fala, você fala assim, eu tô chorando por quê? Eu tô reclamando por quê? Olha aqui que ele tá passando e eu tô reclamando. Então, a gente mais aprende, ganha mais maturidade, tanto emocional como mental, enfim, em todas as áreas, a gente só aprende. E às vezes a pessoa fala assim, eu não posso ajudar em nada, eu não posso fazer nada. Uma pessoa de 1 ano, um bebê de 1 ano, ele já sabe abraçar, não sabe, Edilson? Sim. Ele já sabe. Uma pessoa de 60 anos, ele sabe abraçar, não sabe, Edilson? De 80 anos, ele também dá um abraço. Mesmo que ele não queira, porque as pessoas mais antigas têm um pouco de... Até de 100 anos, ela pode dar um abraço. E às vezes você só está precisando de um abraço. Então, todo mundo é útil. Hoje a gente precisava de pessoas só para dizer onde as pessoas iam sentar. Precisava de idade? Precisava ter estudo? Precisava estar bem arrumado? Não, só precisava saber falar. É ali. Então, em todo momento é necessário. No último mutirão, a gente não precisava de pessoas técnicas capacitadas, né, Douglas? Exato. A gente só precisava de pessoas assim, você tá com fome? Você tá com sede? Você quer um café? Você quer uma bolacha? Você já comeu? Exato. Não, então vem aqui que eu vou te levar, ali tem comida. Porque lá tinha comida, tinha bebida, tinha um momento de descanso, tinha pessoas que não sabiam escrever, tinham dificuldade, a gente ajudava. Então, assim, tudo pode ser ajudado de alguma forma. Para abrir e fechar, para liberar para a pessoa entrar, precisa de alguém. Alguém tem que estar lá. Coisa simples, né, Misael? Coisa simples, né? Então você pode ser útil. Eu não sou capelão. Eu não faço parte do Confecap. Mas você é voluntário? Você tem vontade de ajudar? Vai lá.
Faça a sua parte. Faça a nossa parte. Façamos as nossas partes. E como é gostoso, Douglas, a pessoa chegar e falar: obrigado, você me ajudou muito. Fale desse sentimento. Ó, o Misael testemunha aqui, né? A gente, no último evento que nós fizemos, porque assim, quando eu estou fazendo esse movimento, eu estou muito focado na qualidade operacional dos processos, né? Então, quem está no entorno consegue perceber mais a sensibilidade das coisas. E aí teve aquela menina lá, né, que foi recolocado numa grande empresa, lembra? E depois, se você puder compartilhar um pouquinho, isso que é legal também. Poxa, alegria, satisfação, sabe? E isso que você fala, a gratidão, coisa simples, sabe? Então nós queremos impactar, alcançar as vidas das pessoas. É, permanecer no mercado de trabalho está condicionado à competência, tá? Então, não quer dizer que o patrão é obrigado a contratar alguém, ou eu e você é obrigado a contratar alguém ou não, seja prestadores de serviço. Está tudo ligado às condições das negociações, dos compromissos entre as partes e dos interesses. Só que ajudar o ser humano, meu amigo, ele não precisa de contrato, não precisa de religião para ajudar o próximo, você não precisa de um conselho, né? Ajudar o próximo tem, como o Misael falou, tem que ser algo natural, uma essência, é tempo integral. E começa isso dentro das nossas casas, né? A gente podendo cuidar dos nossos, para fortalecer, para o ambiente estar seguro, estar tranquilo, depois cuidar do próximo. Jesus já dizia isso, né? Então, esse é uma situação que me motiva muito, sabe? Eu falava esses dias com o empresário, Misael. Eu falei assim, amigão, eu sobrevivo de consultoria, eu sou consultor empresarial, eu trato na mesa da diretoria, mas quando eu entro nessa situação, a minha energia vai lá para cima e eu não tô ganhando nada, porque eu trabalho voluntário, na é verdade. Quanto que ganha um capelão hoje em média aí, Misael? Mais ou menos. Quanto que Teve tá? um reajuste agora. Qual que é o piso da categoria? Qual que é, Misael? Fala pra gente. Era a média de menos 1.000, né? Agora deve estar indo para uns menos 3.000, né? Valia conforme o combustível que a gente gasta para conduzir o Depende do carro. apetite da pessoa, né? Na verdade, a gente paga para fazer esse Exato, trabalho, a gente né? paga para fazer. Então, esse dia, a Majô, a nossa amiga Majô, ela um dia falou assim, tá, mas quanto você ganha para fazer isso? Eu falei, Majô, na verdade, a gente paga, né? A gente não ganha nada. Acho que você tava no dia na sala, né? Estava. Majô, mas sério? Eu falei, porque a gente que paga essa despesa, o ir e vir, né? O assistencialismo, a gente não tem recurso. Antes de partirmos para a questão econômica em si, a oportunidade, não podemos também deixar de falar do professor José Carlos Pacífico, que é o autor aí, que fez com que nós recebemos a consagração, né? É um momento muito bacana lembrarmos que ele esteve à frente e que novas iniciativas venham aí para que possamos aí mostrar como que a capelania vem trabalhando. Você tem a oportunidade também de ingressar, venha para a capelania da Confecap, com certeza a sua contribuição vai ser excelente. E seu coração vai crescer de uma forma gigantesca. Alguém contrário a essa informação? Não. Não. Extremamente positiva. Às vezes a pessoa acha que foi um ato político, alguma coisa assim. Não foi. Foi apenas um ser humano que vive no meio político, porque ele é um político, né? Na verdade, mas ele viu o que estava acontecendo e viu as ações e ele reconheceu. A gente tem uma situação do mutirão, tá? Gente, a gente atua em 21 áreas da sociedade. Só que essa pessoa, ela não valorizou o nosso trabalho. Ele valorizou o trabalho de todos que estão com a gente e ele valorizou as pessoas que são acolhidas, né? Um exemplo nítido. No último mutirão, eu tenho que tomar cuidado com as palavras agora. Existe uma pessoa que estava em estado de vulnerabilidade, né, Douglas? Uhum. Média de 16 anos e não tinha trabalho. E ela ia fazer 17, a preocupação dela, por quê? São algumas lacunas da lei, tá? Ela não teria para onde ir quando fizesse 18. E aí a gente conseguiu um trabalho para ela. Ela estava muito nervosa, tremia, não queria fazer a entrevista sozinha. Eu disse, você não precisa falar nada, a pessoa já sabe, porque a gente já explicou a situação. É uma multinacional, muito multinacional, né? Uhum. É uma empresa que aparece até em filmes, né? Então, é uma empresa muito boa. E ela foi contratada, né? E ela falou...
E o que você quer que eu faça, tio? Ela me chama de tio. Daí eu falei assim, me paga... Opa, quase falei a empresa, não vou falar. Mas só me pagar, né? Eu gosto de comer, eu quero comer lá, né? Hoje eu posso dizer, após um ano, quase isso, né? Ela não está mais no estado de vulnerabilidade. Hoje ela tem a casinha própria dela, ela é registrada, teve um upgrade, foi para uma outra empresa e ela é dona do seu próprio nariz hoje. Ela ressocializou. Já evoluiu, já? Já evoluiu, comprou todos os móveis da Tá casa vendo? dela. Uma vida, uma não alma. tem pai, não tem a mãe. E quando eu a conheci, ela estava tentando tirar a própria vida. Então, assim, esse é o trabalho da capelania. É salvar a vida e transformar a vida, ajudar essas pessoas a sonharem novamente e ressocializar ela. Quando a gente devolve ela para a sociedade, ela tem que estar curada. E é coisa simples, as pessoas não vê. Mas ela estava em condição de vulnerabilidade, não sonhava, não sabia para onde ia e qual seria o seu destino. O mutirão, que era o nome, recolocou ela na sociedade e trouxe uma nova vida para ela e vem realizando os sonhos dela através de um ato que é solidário. E uma coisa, me permita Por favor. pegar essa linha aqui, porque é o seguinte, olha só, onde entra o meu entusiasmo, a minha missão. Em 2009, Deus pediu para eu trabalhar competências. Competências é a combinação de conhecimento, habilidade e atitude que gera resultados. Eu falei, senhor, quer que eu trabalhe tudo isso? Conhecimento, habilidade, atitude e resultado? Ele falou, é. Eu falei, mas como que o senhor quer que eu faça isso? Ele falou, use seus dons e seus talentos. E aí, por exemplo, quando encaixa aqui com o que a gente traz aqui, no Tive Fome e Me Deste de Comer, como que eu vou conseguir matar a minha fome e tudo mais? Eu preciso ter dinheiro. E para eu ter dinheiro, eu preciso ter competência. E para eu ter competência, eu preciso de clientes, preciso de patrões, eu preciso de equipes, entende? E para isso precisa ter oportunidades. E aí, quando a gente identifica isso, essa vida, essa pessoa já valeu todo o evento, entendeu? Não é um número, quero quantas pessoas, não importa, é uma pessoa, né? Jesus Cristo morreu para salvar a toda a humanidade, mas ele está preocupado com uma pessoa, que é você. Entende? Então, quando eu e você compreendemos isso é grandioso, isso é maravilhoso. Agora, se não tivesse acontecido tudo isso, como que estaria a vida dessa menina? Como estaria a situação dessa pessoa, não é verdade? Na verdade, foram 3, né? Mas assim, 3 que virou realmente a chave. Porque tem uma que tinha 16, está com 17, mas ela está trabalhando, é registrada, uma grande empresa aqui também, uma rede, e tem uma outra que também está trabalhando. Então, assim, mudou e a gente vem acompanhando essas vidas. Então, a gente sabe... Mas isso são pessoas que a gente conhece e dá assistência. E os que a gente não conhece? Eu vou utilizar uma frase do nosso amigo Alexandre Gardiolo. Isso é impactante. É impactante porque é o que a capelania precisa. É chegar de uma forma natural. Não é porque é religião tal, porque torce para tal clube. Não. O importante é o ser humano. É o ser humano. É você. E essa alegria, esse sentimento é algo maravilhoso. É a presença de Deus vivo, porque a gente está dando oportunidade. Como o Misael descreveu há pouco, você tirou uma pessoa que estava colocando a vida em... Estava querendo tirar a vida. Normalmente nesse programa eu falo menos. Não sei porque eu estou falando mais hoje, mas tudo bem. Mas vamos lá. Dia 23. Começa aqui em Maringá. Paraná Oportunidade. Nós trouxemos uma pessoa que entende tudo, vai entregar tudo hoje, vai falar como vai funcionar, a expectativa com vocês, Douglas Camilo. Exatamente, Edilson. Segunda-feira, dia 22. Do dia 22 até o dia 27, nós fizemos os primeiros lá, era 3. Agora vai ser uma semana, Misael. Prepara aí, tá precisando dos voluntários, tá? Do Confecap e outros voluntários também. Nós queremos os voluntários de psicologia, administração, recursos humanos, assistência social, porque nós fazemos uma estratégia em camadas. Por exemplo, todo mundo tem uma dor e uma história para contar. Então, a primeira camada é de escuta, aliviar a alma. Não tem com quem conversar às vezes. Então, o Paraná Oportunidade, né, tem essa primeira camada que é da escuta. A segunda camada já é, uma vez que a pessoa já está mais esclarecida, vamos construir um seu currículo online, preparar o seu perfil profissional. Como que você vai se apresentar para o mercado de trabalho?
o PDF, né, a folha de papel A4 impressa para sair dos parques industriais para entregar não funciona mais, né, Edilson? Século XXI, né? Então não dá para ficar com mochilinha nas costas, de porta em porta, e qualquer coisa a empresa entra em contato. Por isso que as pessoas não vão mais, porque procurar gasta, visitar uma empresa gasta, né? E outra coisa, no Paraná Oportunidades, nós queremos conhecer as pessoas e é possível identificar os talentos e as competências de todas as pessoas, independente da sua idade. Então, o projeto acontece aqui no Moda Shopping, entre aqui a Avenida Brasil e a Avenida Mauá, naquela galeria ali do Moda Shopping. Nós temos um espaço grande, já conseguimos, graças a Deus, patrocínio para as mesas, para as toalhas, consegui 30 computadores novamente, né? Então, agora a gente está começando a fazer as divulgações, então você compartilhe isso. A gente vai atender PCD, 50 mais, 60 mais, transição de carreira, jovem aprendiz. Sabe o teu piazão que tá meio cozido aí na manteiga aí, ó? Leva ele lá para trocar uma ideia. Então, essa é a estratégia principal aí para ajudar as pessoas. O legal, não vamos deixar ele falar tudo, não. Vamos puxar aqui, porque a gente tem que falar alguma coisa, né, Misael? É o local estratégico. Fala para mim. Bem localizado, no centro, a pessoa só se não quiser. Porque vai ter um local ali, de repente, mora num bairro ali próximo, já chega ali na Avenida Brasil, já pode sair empregado, rapaz. O transporte público de Maringá, ele é muito favorável. Ele é muito favorável. Então, assim, qualquer pessoa consegue chegar lá. Se ele perguntar, todo mundo conhece o lugar. Então, assim, não tem como ele não ir lá. Até recomendo, quem vai de carro, deixa o carro um pouquinho antes. É melhor ir de condução pública, né, Douglas? Exato, exato. É mais fácil. O pessoal às vezes acha que vai chegar lá, vai ter uma fila enorme. Gente, era impressionante a última que teve. Tinha muita gente, mas tinha tantos voluntários que as coisas aconteciam tão rápido que quando você vê a pessoa que você tinha acabado de falar, porque eu fiquei na primeira parte, né? Uhum. Que era ouvir as pessoas e aí eu direcionava. Então, a primeira pessoa contava a história triste dele, tudo que ele estava passando, que é natural, a pessoa precisa desabafar para ela desestressar e ela criar o quê? Um novo ânimo. Quem está procurando um trabalho, você acha que ele está motivado? Com um monte de conta para pagar? Com gente precisando, ele está totalmente destruído. Então ele precisa soltar, aliviar o coração, né, Douglas? Exato. Ele só precisa de alguém para ouvir. Se você é um bom ouvinte e fala pouco, não fala igual eu, vai lá, porque eu falo. Então, eu fiquei com essa parte mais difícil para mim, tá? Que era ficar sem falar e escutar. Depois a pessoa bebia uma água. Foi bom para você. Ele bebia uma água, tomava um cafezinho, comia um pãozinho, uma bolachinha, já passava pro rapaz que fazia os currículos. Quando ele ia para a entrevista, a gente já tinha passado para quem ia entrevistar a situação dele. Então dizer, ele tem essa facilidade, tem essa dificuldade. Então ele já chegava lá, a pessoa já sabia tudo. Então era mais tranquilo. Então foi muito favorável, assim, foi... Quando você via, Douglas, vamos falar? Eu acho que 90% saiu empregado, né? Eu acredito que sim, sabe? E se de repente não conseguiu de imediato, saiu acolhido, com direcionamento, com clareza, né? Respeitado. As pessoas agradeciam pelo atendimento, né? Nossa, nunca me trataram assim. Porque assim, na ideia de emprego... Por que não deu certo? Por que você saiu? Porque tudo é só a tragédia da vida. É aquela estima de achar que eu sou errado. Eu tô errado nessa situação. Mas vamos continuar falando sobre isso. O horário de atendimento vai fechar para almoço? Como que vai ser o esquema? Eu quero saber, porque a comunidade vai estar presente a partir de segunda-feira procurando seu emprego. Então, jovem aprendiz? Também. Para todo mundo, ele vai falar agora. Avenida Brasil, 3064, lá no Moda Shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h30. 9h30 da manhã às 17h30. Então, de segunda a sábado. Então, a gente vai passar a semana ali. Ela vai tomando o corpo durante a semana. Então, compartilhe, né? Convide mais as pessoas, né? Você pode fazer toda a interação online também, paranaoportunidades.myskills.com.br. E uma coisa interessante, esse atendimento presencial é para acolher as pessoas. Então, a região, pessoal de Sarandi, de Paysandu, Floresta, Astorga, Marialva, Mandaguari, Londrina, não importa, né? Então, se você estiver passando por aqui ou quiser vir para cá,
pode interagir presencialmente. Mas você que mora em outra cidade, aqui no estado do Paraná, você pode também divulgar suas oportunidades, você pode divulgar os seus serviços e você, profissional, pode estar ali pesquisando as empresas. Então, essa estratégia, ela tem que funcionar de forma ampla, online também. Ah, mas aí o empresário está ouvindo, fala assim, mas eu quero participar, eu tenho aqui a possibilidade. Será que o Douglas vai explicar aí como posso ofertar aí as vagas que eu tenho disponível? E ele vai explicar agora. Exato, é só você acessar paranaoportunidades.myskills.com.br e você clica ali, faz o seu cadastro e já divulga bem a sua empresa. No Paraná Oportunidades você pode colocar foto, vídeo. Eu recomendo colocar o vídeo do líder, né? A gente falava aqui do youtuber, dessas plataformas. Com quem que eu vou trabalhar lá? Grava o seu vídeo, patrão. Quem vai ser o chefe imediato dele? Grava o vídeo lá, supervisor. Porque a gente precisa apresentar a empresa. Qual que é o local de trabalho? Tem estacionamento? Não tem estacionamento? O banheiro é bem caprichadinho? Ou é aquele banheiro, né? Teve uma empresa que a gente atendia aqui na região, Edilson. E aí eu e outro consultor, a gente escutava os funcionários falando assim, ih, rapaz, aqui é a casa do Drácula. O negócio aqui é feio, né? Então, assim, se a empresa não cuida da aparência, não cuida da essência, também não atrai bons talentos, não é verdade? Então, uma harmonia entre empresa, qualidade, remuneração, explicação, né? E como o Misael falou no início, hoje o profissional vai fazer a entrevista com você. E você, empresário, está preparado para ser entrevistado? Misael, no tocante dessa informação de termos aí a oportunidade de emprego, né? Oportunidade, não é nem mais ver, agora é oportunidade. Que alegria a gente ver a cidade se destacando e a participação de um capelão. Exato, exato. A gente entende que algumas pessoas estão comprando a ideia de ser voluntário, mas com a ideia de ser voluntário não para tirar foto, não para Autopromoção. fazer os cliquezinhos lá. Eu não sei esses nomes técnicos, tá? Engajamento? E relaxa, eu não tô preocupado com isso não. É por isso que a gente contrata alguém para fazer isso. Se eu não sei fazer, eu contrato alguém que sabe. Eu tenho uma pessoa que cuida para mim. Aí ele fala, não, eu falo, rapaz, eu vou falar a minha língua. Você nem fala a sua para mim. Eu não tenho que entender, eu só quero que faça, né? Então hoje o empresário hoje, o que que ele analisa? Ele analisa, às vezes, também toda a entrevista que é feita para ele, o cara fala, eu quero trabalhar, eu vi a visão, eu vi a missão da empresa, eu quero estar nesse ambiente, eu quero fazer parte desse ciclo. Qual é a que a gente faz? Quanto você deseja, quanto você precisa ganhar? Aí é onde a gente faz. Então, se ele não tem a perspectiva financeira ou não tem vontade de... Aí você vai analisar, esse não faz o meu perfil, não se encaixa. Mas o capelão, voltar, porque eu mudei o assunto, eu acho, hein? Eu tenho quase certeza, mas isso não tem problema. Mas Vai lá assim, agora. E o capelão? Isso é satisfatório pra gente. Por quê? Porque são pessoas que muitas vezes as pessoas acham que elas só têm a visão no dinheiro, na visão financeira, na visão da sua própria imagem. E não, essas pessoas estão vindo fazer a diferença e eles não estão tirando foto. Se você entrar nas nossas redes sociais, principalmente na minha, se você entrar lá, você vai ver 5 fotos. 3 eu estou segurando peixe, 2 eu estou segurando uma vara de pescar. E eu não posto as minhas ações sociais, porque não é isso que me motiva. E aí a gente vê muito empresário que quer fazer um trabalho voluntário, mas ele não sabe aonde ir. Ele não quer aparecer. E a capelania, ela te proporciona isso. Você pode fazer isso. Você não precisa tirar foto, você não precisa postar, porque não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas que necessitam de ajuda nos vejam. Não as outras pessoas. As pessoas que precisam. E aí vê o empresário com essa iniciativa que pode proporcionar para nós mesmos que nós somos os capelães atuantes. E a gente vê e fala assim, cara, eu preciso encontrar alguém que possa gerar emprego para essas pessoas. Eu preciso encontrar um empresário, eu preciso encontrar um lugar para levar essa pessoa que está necessitando. E aí a gente tem essa ferramenta dentro da nossa casa, vamos falar? Que é dentro do nosso quintal, que acaba favorecendo muita coisa. Ser capelão é isso, é ter pessoas com conexão que facilita o nosso negócio. Quando é eclesiástico, é um ato evangelístico, tá? Então, também faz parte, mas não é esse o intuito da capelania Confecap. Confecap é ação humanitária.
Nós temos que fazer a diferença para o ser humano. É ser humano para os humanos. É isso. Então, assim, que isso se multiplique, isso inspire outros empresários, não só ele em gerar emprego, mas inspire outro que fala assim, rapaz, eu tenho uma empresa de fotovoltaica, eu posso ajudar na instituição gerando energia para ela. Olha, eu tenho uma empresa que é um restaurante e eu preciso de mão de obra para Marmitex. Eu posso dar oportunidade para uma pessoa. Entende assim? É nos procurar também, porque você está sendo um agente humanitário, quando você dá oportunidade. Não só de emprego, você pode fazer muita coisa. Tem gente que acha que capelania hospitalar, gente, é ir lá e orar pelas pessoas. Não, vem uma família de fora. Ela tá quantos dias dormindo ali? Ela não precisa sair para ir tomar um banho? Ela não precisa sair lavar a roupa dela? Você pode ir lá e fazer isso para ela. Cuidados, né? Então, você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Então, assim, você é empresário, gente, você se encaixa. Não quer aparecer, você não vai aparecer. Mas você se encaixa em algum lugar. Você que não é empresário, você se encaixa em algum lugar. Nem que seja para segurar um copo de água para uma pessoa. Algum lugar você vai se encaixar. Fazer o bem não tem. Sabe quem não se encaixa em fazer o bem? Quem está morto. Ele não faz nem o bem nem o mal, ele já morreu. Mas quem está vivo... É uma oportunidade, né? É oportunidade. E o de segurar a água pode salvar a vida. A água salva a vida. Douglas, estamos chegando ao término do programa. A penúltima pergunta. O microfone é seu. Fala o que você quiser, meu amigo. Para você que deseja ajudar o próximo, eu recomendo você procurar eu ou o Misael também, ou o Alexandre, para saber um pouquinho mais sobre o Confecap, né? Porque nós precisamos de pessoas com o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Como o Misael falou, não é ficar para exposição. O objetivo não é ajudar o próximo e ficar fazendo selfie aqui. A ideia não é essa, sabe? É a alma, é o cuidado, aquele abraço, né, de alívio, né, para o outro, o chorar, né, com o outro. Isso faz a diferença. A minha energia é para ajudar a pessoa a se posicionar para o mercado e gerar renda, né? Eu não tenho essa predisposição, esse cuidado, né, tanto na capelania hospitalar, né? Mas eu fiz isso com minha mãe, antes de minha mãe falecer, né? Minha mãe faleceu de câncer. E a médica falou assim, olha, não tem o que fazer. A médica tremia. Eu falei, tá tudo bem. Eu entendi. Passei uma semana com a minha mãe lá, na casa dela, né? Ela lá com o aparelho e tudo mais. Mas eu fiz a capelania. Eu ajudei, aliviei a alma da minha mãe. Conversava com ela, né? Dava risada, contava história. Eu perguntava, mãe, por que a senhora me batia tanto quando eu era criança? Falei, nem lembro. Eu falei, nossa, mas eu lembrava que doía tanto, né? Então eu tive prazer de brincar e dar risada com a minha mãe, aliviei um pouco a dor, né? Não se fala da doença, do remédio, do céu, do inferno o tempo todo, não. Sabe? Então é possível a gente ajudar o próximo. E o desejo do Paraná Oportunidades é alcançar as pequenas cidades, os pequenos profissionais, as grandes empresas, os grandes profissionais. E o Paraná é muito forte, é um Paraná que luta, que conquista. Eu acredito nisso, eu sou paranaense. Então, por isso que eu quero convidar você, empresário, você, profissional, a participar, que seja online, paranaoportunidades.myskills.com.br. Com você, Misael, vai ser diferente. Você é o presidente do Confecap aqui em Maringá. E hoje nós tivemos aí, né, a celebração, a honraria de celebração na Câmara Municipal de Maringá. E temos aí chegando o dia do Capelão Nacional em Maringá. A sua mensagem agora, Misael, é para todos os capelães. Com certeza eles vão estar te ouvindo agora. Faça a sua mensagem para que eles aí comunguem com esse dia e com essa vitória que vinham outros, não no sentido de se engrandecer, mas de ficar mais próximo da ajuda humanitária. Olha, o capelão, eu sempre digo, rapaz, falta um pouco de palavra nesse momento, porque assim, eu começo a vir um flash na minha mente de quando eu conheci o Gardiolo. Rapaz, foi minha mulher que me enfiou nessa confusão, eu digo. Ela me apresentou o Gardiolo, eu não sabia nem para onde eu tava indo, bem dizer. E o Gardiolo sentou na minha frente e a gente teve um diálogo, porque a gente tá acostumado com religiosidade, né? E eu disse, cara, isso aí tem algum fim lucrativo? Ele disse, não tem. Isso aí tem... Não tem. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho.
E aí eu acreditei no Guardiola. Acreditei no Guardiola, e quando a gente iniciou, a gente tinha uma sede para fazer as coisas. E aí ele falou, que área você quer atuar? Eu falei, não sei, eu quero em todas, porque eu quero saber onde eu mais me identifico. Mas eu já tinha uma área de atuação. Mas o que eu quero dizer para os capelães, em um momento de dificuldade na minha vida, eu achei que Deus tinha esquecido de mim. E era um momento muito difícil, eu não saía da igreja, eu ia muito na igreja, eu ainda vou. E aí, em um momento, eu pedi para Deus uma resposta, se realmente Ele me amasse, mas eu pedi em pensamento, eu queria um abraço. E eu recebi esse abraço. E foi a resposta de Deus na minha vida, me motivou, me trouxe de volta. O que eu quero dizer para você, capelão, é que você pode ser resposta de oração para uma pessoa que está no fundo do poço. Que ele não tem mais para onde olhar. Ele não vê nem a luz no túnel. Quanto mais o túnel, ele também não está vendo. Mas ele pode, na sua intimidade, falar com Deus e você chegar e abraçar ele. É uma resposta de oração. Você foi Jesus para ele. Então, assim, é um gesto insignificante para muitas pessoas. O abraço, para muitas pessoas, é insignificante. Mas pode ser tudo na vida de uma pessoa. Eu me recoloquei, eu me reconstruí, eu me reinventei, porque eu me senti amado por Deus, por um abraço. Foi a resposta de Deus, um abraço. Você pode ser esse abraço. Você pode ser a resposta para uma pessoa. Venha fazer parte. O que é isso? Busque informação. Vem sem medo. Vem sem medo. Hoje, a gente vive um momento, Edilson, que as instituições, vamos dizer, eu sou uma pessoa simples, falo muito errado em alguns momentos, tá? Mas eu não quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que mesmo eu falando errado, mesmo eu emotivo, eu ainda tô indo e a gente está conseguindo fazer algo para as pessoas. Muitas pessoas, muitas instituições nos procuram para ser ajudada, para ter voluntário, para atuar na área. E é a área que muitas pessoas desejam estar. Mas, infelizmente, eu tenho que usar essa palavra. Infelizmente, eu não tenho voluntário à disposição para te ajudar hoje. Hoje, com dor, a gente precisa de mão de obra. E é uma mão de obra de que estar à disposição. Só estar à disposição. Só estar. Você podia estar num hospital hoje, sentado numa cadeirinha, ouvindo uma mãe que está com o filho internado. Ou você poderia estar sentado numa sala com um monte de criança brincando com ela. Ela só quer brincar. Ela não quer presente. Tem gente que acha que é o presente. Não, é estar presente. Você pode estar presente em um lugar. Venha fazer parte. Busque informação. Tem o nosso site. Entra lá, você vai entender o que é ser Confecap. Não é ser o Confecap. É fazer parte do Confecap, sendo capelão, um agente humanitário. Você pode ser em qualquer lugar do mundo. Basta respirar. Você está respirando? Então vem. Basta respirar. Profundo. É muito bacana conversar com o Misael. Sempre ele diz que não erra um pouco nas palavras. Você acerta. Mesmo quando erra, está acertando. Isso é muito bacana. Douglas, o valor... Essa é a pergunta que eu queria deixar por último. O valor do empresário entender que ser solidário, ser participativo, não tem preço. Participar com atos sociais, com questões sociais, participativo, não tem preço. Será que é por isso que você é um homem de sucesso? Eu creio que sim, sabe? Porque o primeiro movimento também é saber tratar bem a equipe. Porque se eu trato bem a minha equipe, os meus colaboradores, se eu escuto, se eu elogio, se eu chamo no alinhamento, né? Mas é ali que começa. Então eu não preciso
fazer trabalhos em outros ambientes. Pode ser dentro da empresa. Como o Misael falou, o empresário pode ser um capelão na empresa dele, né? Pagando em dia, sendo honesto, né? Combinando e cumprindo com a palavra, né? Fazendo um bom contrato, não deixando o colaborador com dúvida. Se o colaborador fica com dúvida, aumenta a ansiedade, ele não produz direito. Então, assim, ajudar o próximo, para o empresário, é dentro da própria empresa também, né? E para o colaborador, você pode ser um capelão dentro da sua empresa, obedecendo o seu patrão, cumprindo com a sua palavra, fazendo as coisas bem feitas, não ficando matando o tempo no celular. Então, assim, isso é o básico que nós falamos. Agora, por que se esquece? Por que se perde? Porque falta seres humanos para um bom diálogo, uma boa conversa. Então, a minha dica para você, pessoa, como o Misael falou, se você está vivo, está respirando, amigão, você pode ajudar o próximo, tá? Se você quer ajudar dentro de uma estratégia, dentro de um apoio, dentro de um conselho, fala com a gente vai poder orientar e ajudar você e toda ajuda de verdade, com um bom coração, é bem-vinda. Paraná, oportunidade, do dia 22 ao dia 27, de segunda a sábado. Então você já sabe. Eu peço para que a técnica abra. Vou deixar o Misael para uma palavrinha que eu gostaria de. Falei que era a penúltima pergunta, né? E a última era o seguinte: se você agora fosse conversar com o presidente Washington do Confecap, o que você gostaria de falar? Você está informando a ele que nós aí conquistamos na cidade de Maringá essa honraria. Fale para o nosso presidente. Olha, caiu bem isso daí. O que eu queria falar, na verdade, era semelhante. O Washington, ele não é o nosso pai natural, mas ele é o nosso pai nesse segmento. Então, assim, ele que criou tudo isso, ele que foi o idealizador, né? E ver aonde ele chegou, isso eu acho que ele fala assim, como eu tenho orgulho daqueles meninos, né? Como aquele jeitinho dele, né? Washington, na verdade, você tem que ter orgulho de você, tá? Porque um pai, quando ele vê o filho bem-sucedido, às vezes ele erra nas palavras, ele fala, eu tenho orgulho do meu filho, ó onde ele chegou. Na verdade, você tem que ter orgulho de você, sabe por quê? Porque olha o que você ensinou para ele chegar. Porque o filho não faz o que a gente pede, ele faz o que ele vê o pai fazer. E a gente está fazendo o que a gente vê você fazer, que é o bem para as pessoas, no mundo inteiro, tá? Parabéns, parabéns. Isso não é nosso, isso é mérito seu, porque você que ensinou a gente fazer. Simplesmente isso. A culpa é sua. Agora, A culpa é sua. fique à vontade. Quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Misael. Quero agradecer o Alexandre, que é o nosso mentor aqui na região paranaense. É uma pessoa extremamente profissional, tanto no voluntário. Ele é profissional no que está fazendo. A minha esposa, ela diz sempre assim, ó, não é porque é voluntário que tem que ser mal feito. Por ser voluntário tem que ser o melhor. Então, assim, a gente busca pessoas que têm esse amor de querer fazer sempre o melhor. Não o que dá para fazer. Não, um dia eu ouvi uma expressão dessa forma. A gente foi doar um calçado de roupa e a pessoa falou assim, não, pobre não tem tamanho de pé e de roupa, é o que der. Daí eu disse, não, pois é ele que tem que ter a medida do pé e o tamanho da roupa, porque você tem que fazer o melhor para ele. Eu ouvi uma canção, eu não sei o nome dessa dupla, mas ela dizia assim nessa canção e mexeu muito comigo. E se porventura você for Deus, ou se Deus for um de nós. Não sei qual que é. Rapaz, isso é fundo, porque a gente faz coisa errada, a gente faz. E se você for Deus para aquela pessoa? Faça o seu melhor. Porque é para Deus, não é para ela, é para Deus. Douglas? É isso daí. E o ser humano, ele precisa de contato visual. Hoje as pessoas, elas nem olham nos olhos das outras mais. No elevador as pessoas não conversam mais, não é? Coisas simples da vida, sabe assim? E aqui, cara, é Maringá, não é? O clima aqui é bom, né? Existe calor humano. Então, para não repetir o que já foi dito aqui, é exatamente isso, né? É ajudar o próximo, isso faz bem, né? É melhor, como você falava aqui também, né? Hoje a gente pode doar muito mais. E não é só dinheiro, não. Coisas simples para o ser humano, tá?
dinheiro é um detalhe necessário que nós precisamos, sim. Contudo, não é prioridade. Outra coisa, também não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Como que você organiza as prioridades para ajudar, para dialogar, para apoiar? Eu vou pedir para que a técnica abra. Mas que maravilha. Mais uma vez, olha lá, nós ali, ó. Bonitinho lá, todos os três. Que satisfação. Que alegria a gente poder falar a respeito de ser solidário. Misael descreveu muito bem o trabalho que você pode fazer. Você está vivo? Faça. Douglas também falou muito bem que basta querer, vai lá, o pessoal vai estar auxiliando. Quer dar uma oportunidade para que você possa trabalhar, oportunidade para você conseguir a sua dignidade. O resto vem com uma consequência. Olha, ele ressaltou também, o Douglas, com veemência, que você, empresário, ajudando a sua equipe, você já está sendo solidário. Se começa, eu sempre falo que tudo começa na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Se a gente agir dessa maneira, é um espetáculo sem igual. Peço para que a técnica abra, para poder agradecer os amigos por terem vindo até aqui. A você, Douglas, muito obrigado. Vai ser um sucesso. A Oportunidade Paraná. A partir de segunda-feira, dia 23, ali na Avenida Brasil. Você não vai perder essa oportunidade. É emprego para menor aprendiz, para todo mundo. É lá. E, Misael, que o bom Deus te ilumine, te dê força e energia para continuar aí orientando os capelões de Maringá. Mandou um abraço para o Washington, para o Lugar de Ouro. Espero que ele melhore o mais rápido possível para que a gente continue proseando. E a você, meu amigo, a você, minha amiga, caso não conhecesse essas duas figuras ímpar da capelania, agora vocês podem dizer: prazer em conhecer Douglas Camilo e Misael. Que Deus nos abençoe. E uma salva de palmas à capelania que completa aniversário dia 21 de junho. Parabéns! E fiquemos com Deus.